aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acreditem se quiser, o Dilma defendeu a CPI, falou que quem não deve não teme, e nós já vamos começar falando sobre isso no primeiro tema do vídeo de hoje, onde vamos comentar sobre outras 3 CPIs que a turma vem tentando colher assinaturas, e temos, de verdade, 2 boas notícias. Uma envolve eleições 2024 e 2026, e a outra envolve uma comissão importantíssima que todo mundo classifica como uma grande derrota do desgoverno. A gente vai começar falando sobre isso. Depois vamos falar do consórcio, porque no dia de ontem algumas coisas aconteceram e aí você já deve sentar na cadeira e falar: meu Deus do céu, olha só, a turminha da picanha resolveu fazer algo que até a turma do consórcio falou que vai de encontro ao que está no sagrado texto da nossa Constituição. Imagina a confusão. Eu quero comentar sobre isso, envolve a TV Brasil. Depois a gente vai falar da carreta furacão, e a carreta mesmo, não é só o Juscelino. O Juscelino parece que está ganhando aí grandes competidores. No dia de ontem, o ministro dos Direitos Humanos, além de defender a descriminalização de algumas coisas que eu acho que não prestam, também falou do Meu Corpo, Minhas Regras. A ministra da Saúde também vem da história do Meu Corpo, Minhas Regras. O senhor Alcolumbre com Valdez Góes voltaram a ser matéria no Globo. O ministro da Educação, a turma tá pedindo a cassação dele, né? A turma aí do eleitoral, vocês vão entender também. E o ministro do Trabalho também criou algumas polêmicas envolvendo o Uber, só que a gente vai falar no outro ponto, porque a economia fez o L, mais especificamente o emprego. E aí eu quero que o picanheiro brigue com o gráfico da Fundação Getúlio Vargas, divulgado pelo Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Notícias horrorosas, mas é o Brasil da picanha. E aí eu acho que vai dar tempo de comentar algumas coisas que envolvem o desgoverno atual, a agenda verde, umas coisas que estão rolando no Brasil, e até a questão do Irã, dos navios, etc e tudo mais. E algumas assuntos, notícias internacionais e diversas, não sei se vai dar tempo, mas vamos que vamos, já começar aqui ouvindo o Dilma. E porque a tela não tá passando, o que foi que eu fiz? Aqui meu mouse. Pronto, vamos lá. Estava eu montando um vídeo, quando de repente jogaram na minha timeline essa postagem da dona Vera Batista Neves, que é do dia 25 de fevereiro. Eu falei: rapaz, eu não acredito. Como é que isso daqui não circulou antes? Diante de tudo que está acontecendo no momento atual, é inacreditável. O vídeo da Vera era um recortezinho de uns 30 segundos. Eu falei: não, eu preciso ouvir esse programa na íntegra. Eu sabia que era o programa livre porque o Serginho Groisman aparecia. Esse daqui é o Dilma. Eu baixei o vídeo em melhor qualidade, vou mandar completo para vocês, 2 minutos, tem 2 recortes aqui. E olha só, o que o Dilma tinha para contar no ano de 1996, sobre CPIs e rabo preso. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, quem não deve, não teme. A CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político dedando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil. Agora que é presidente, entra no edando que se recebe, que a CPI vai atrapalhar o Brasil. CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. O que atrapalha a imagem do Brasil é as pessoas lá fora saberem que tem crianças morrendo de diarreia nesse país antes de completar 1 ano de idade. Problemas ligados à diarreia tem a ver com falta de saneamento, várias e várias vezes. É uma das coisas que causa, né? Também comida estragada, diversas coisas, mas falta de saneamento também. Tem muita doença que é transmitida, né, pela falta de infraestrutura básica. E o desgoverno atual, assim que toma posse, começa a emplacar algumas críticas, falar que o marco do saneamento talvez não seja tão bom. O próprio marco do saneamento em si, né, foi um parto para ele conseguir sair, porque a turma da oposição não só
trabalhou contra, mas ainda judicializou a situação. O Dilma de 96 era um cara engraçado, viu? Como o Dilma mudou, mas vamos continuar. Que o governo não tem dinheiro para a saúde, para fazer reforma agrária e para a educação, e tem 4 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o econômico. O governo atual também não tem dinheiro para um monte de coisa. Ele tá falando de 4 bilhões? O governo atual tem 10 para cultura, 5 milhões para Cláudia Raia. Aí não falta, hein, Dilma? Como o mundo dá voltas. Que tem 5 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o nacional, né? O dinheiro para salvar as coisas importantes não tem. Para fazer as falcatruas tem. Não tem. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, jovem, né? A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Esse final, vamos ouvir só esses últimos 5 segundos. 10 segundos, olha. Da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Quem sabe tenha o rabo preso. Eita, rapaz. Esse Dilma, hein? Eita, acho que no ano de 1996 ninguém ia esperar que a internet fosse tomar a proporção que tomou, que esse tipo de vídeo pudesse ser acessado a qualquer dia, qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer aparelho, basicamente, e que as pessoas poderiam compartilhar e jogar toda a hipocrisia na cara e perguntar: e aí? O que foi que mudou, hein? Só que fala mais. O Dilma era um cara porreta, rapaz. Você vê como as coisas aconteceram, né? Acho que é porque ficou com muito cabelo branco. A experiência fez ele mudar um pouco de opinião. Olha o que ele diz aqui também. Aqui eu acho que envolve mais articulação política e algumas coisas que até assemelham o que está acontecendo no momento atual do Brasil. Escuta só. Nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro a cada eleição vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. Tipo o ministro Juscelino, né? Assim, porque ele fala que o Sarney faz umas coisas aí para manter o mandato de 5 anos. Tipo o Juscelino, né? Se mantém para ter os votos do União Brasil e conseguir aprovar as propostas do seu interesse. As emendas atuais, como elas são utilizadas, né? O presidencialismo de coalizão. Você vê, né? Olha como são as coisas. A internet, né? Se o print é eterno, o vídeo também é eterno. Eu nem lembro quem foi que jogou. Eu acho que alguém curtiu, alguém compartilhou. Aí esse vídeo passou, né? A Dona Vera tinha postado. Procurei mais alguém, não achei nada. Falei, rapaz, fiquei de cara, viu? Esses vídeos eu vou postar lá no canal do Telegram. Só clicar aqui, pegar, manda pro teu amigo picanheiro. Perguntei, irmão, o que foi que mudou, hein? O que foi que mudou? Fala aí. Explica aí pra mim. Mas vamos continuar. Falei pra vocês. Deixa eu ver aqui, coisa. Tô clicando aqui 2 telas diferentes. Não, tudo certo. Falei pra vocês que o Brasil é o país da CPI. A turma da oposição agora, né? A turma da direita, fala até que o Salles está nessa daí, que é uma CPI para investigar invasões de terras.
Não sei se vai pra frente ou não. Acho que isso aqui é mais. No final do dia é mais só notícia, mas você vê, né? A turma tá empenhada em tirar alguma CPI do papel. Além disso, a CPI das Americanas também segue a coleta de assinaturas. No momento tem 107 de 171. Quem está à frente é o Fufuca, que é do PP. E além disso, ainda temos mais uma nova CPI. Essa daqui promete abalar o Brasil caso descubram alguma coisa. É uma CPI sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Série B, quem sabe até na Série A do Brasileirão. Será que alguma coisa está acontecendo? E aí o Felipe Carreiras diz que já colheu mais de 90 das 171 assinaturas necessárias. E diz que tem um aval do Lira para colocar ela para andar. Vamos observar. Mas eu falei para vocês que tinha duas notícias boas. Primeira delas, essa daqui ainda tem um gostinho especial. Porque se saísse, sei lá, na coluna do Radar do Bonin, ou no Metrópolis, na Folha, é só notícia boa. Mas saiu na coluna do Matheus Leitão. Imagina o ódio do Matheus Leitão tendo que escrever isso. O Matheus Leitão diz que nova pesquisa traz surpreendente sinal de força para Bolsonaro. Ele está incrédulo. O Instituto Paraná Pesquisas, e olha, fala do Matheus Leitão, que chegou mais perto do resultado oficial do primeiro turno das eleições de 2022, mostra seu filho 01 com grande força para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O novo levantamento revela que o senador tem 22% das intenções de votos, apenas 13 pontos percentuais atrás do Eduardo Paes, o atual prefeito. O 01 está à frente de várias lideranças cariocas, como Tarcísio Mota, que é do PSOL, Lindenberg Farias, Romário. Como já dito pela coluna, Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo não. O bolsonarismo segue firme e forte. Este permanece bem vivo e dará muito trabalho, não só no ano que vem, nas eleições municipais, mas também em 2026. Culpa de vocês. Eu acho que aqui também reforça a minha tese. As pessoas mais à direita no espectro político, as que realmente entendem porque elas estão mais à direita no espectro político, elas não voltam a ser de esquerda, elas não se convertem, né? Ela vai continuar sempre da direita. Ano que vem, se organizar bem, dá bom. Mas vamos lá, tem outra notícia. Essa daqui eu acho que ainda é melhor. O PL emplaca bolsonarista em comissão que fiscaliza o governo. Tá, assim, quase tudo encaminhado. Não bateu 100% do martelo. Ainda existe a possibilidade de não ser a Bia Kicis, mas ser outra pessoa do PL. Mas a nota fala o seguinte. O PL venceu uma disputa interna na Câmara e vai ficar com a presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, CFFC. Essa é a comissão que tem o poder de convocar os ministros de todas as áreas do governo, todas. Como, por exemplo, Juscelino, o de Direitos Humanos, Saúde, todos os absurdos que eles falam, você pode convocar para prestar esclarecimentos. O comando da comissão era um dos principais entraves para a instalação dos colegiados. O PT e o PL disputavam a presidência durante o desgaste que a comissão pode gerar no governo. Internamente, o PL indicou a Bia Kicis para presidir a comissão. O nome dela, porém, sofre resistência na base do governo. Só que, por mais que seja uma vitória e ainda não esteja 100% confirmado o nome da Bia Kicis, a turma do PT promete trabalhar para evitar problemas maiores. Que fala o seguinte, ó. Lideranças do PT afirmaram à Folha, e óbvio que eles iam falar isso para a Folha de São Paulo, né? Não iam falar, nós perdemos, somos fracos, somos coitadinhos, o bolsonarismo nos derrotou. Eles jamais falariam isso. Mas fala o seguinte, que apesar do PL ficar com a comissão de fiscalização, o governo se organizará para ter a maioria de parlamentares no colegiado, para evitar a aprovação de propostas desconfortáveis para o governo. Na avaliação de líderes do Centrão ouvidos pela reportagem, e aí você olha a mudança de tom. A turma do PT que falou com a Folha e a turma do Centrão. Ó. O acordo para o PL comandar a comissão pode acarretar problemas para o governo Lula. Um deles afirma sob reserva que isso representa uma derrota
para o Palácio do Planalto, com risco de constantes convocações de ministros. O acordo para a comissão foi anunciado pelo presidente da Câmara, o Lira, em conversa com jornalistas nessa terça-feira. O PL tem o direito da primeira escolha. Ele abriu mão da CCJ por causa do acordo. As demais comissões ficam para frente, os partidos vão se entendendo. É bom, né? Ter uma vitoriazinha de vez em quando, mas vamos esperar para ver o resultado final. Mas independente disso, o PL vai ficar com a comissão. O Lira acabou de falar, né? Se o Lira falou, eu acho impossível ele voltar na palavra dele. Até para o Brasil, eu acho que seria muito difícil o Lira voltar atrás na palavra dele. Pode não ser a Bia Kicis, mas com certeza vai ser alguém do PL. Mas vamos continuar. Falei para vocês que a turma da picanha fez algo que nem o consórcio conseguiu, sabe, defender. Você vê aqui, ó, repórter Renato. Coloco a imagem aqui da primeira-dama e vocês podem ver aqui em cima o logo da TV Brasil. A primeira-dama, Rosângela da Silva, estreou como apresentadora da TV Brasil, emissora pública, mantida, escreveu errado, mas tudo bem. Mantida pela EBC, que, de acordo com a Constituição, a Sagrada Constituição, o texto sagrado que sustenta o Estado Democrático de Direito, deveria ser independente do governo. Em um desvirtuamento da empresa, Janja estreou falando sobre ações do presidente Lula. A turma do Metrópolis vem para complementar e quantificar e fala que o programa que ela conduziu, Janja apresenta programa, produzido pela TV Brasil, e cita Lula e seu governo em pelo menos 7 momentos. Papo de Respeito abordou o combate à violência contra a mulher e foi transmitido nas redes sociais da emissora estatal. Então, o que falar sobre isso, além do que o repórter Renato já falou? Temos que relembrar algumas coisas que saíram recentemente, né? Relembrar é viver. Relembrar é viver. Governo Lula mantém TV Brasil como emissora chapa branca. Essa nota é do dia 28 de janeiro e, após a publicação, o Bernardo Melo Franco, ele recebeu uma informação do governo e ele publicou, e ele coloca assim, ó, atualização das 19 horas. Indicado à presidência da EBC, a EBC aí da TV Brasil, o Hélio Doyle entrou em contato e disse que a fusão entre a TV Brasil e NBR será desfeita. Brevemente, voltaremos a ter um canal de TV pública e outro de TV governamental. E o que você relata não mais acontecerá. Mas aconteceu. E agora? Mais uma promessa quebrada pela turma da picanha. Tá aí, né? Tá lá o site da Globo, né? Governo Lula mantém TV Brasil como emissora chapa branca. Eu acho que não mudou nada. O Globo estava correto em sua afirmação. Além do uso da TV Brasil, tem outras coisas acontecendo, tanto que o Nicolas, no dia de ontem, ele veio avisar que é o seguinte, ó, acabo de protocolar uma representação contra a SECOM junto ao Ministério Público Federal por uso indevido dos meios de comunicação que estão sendo utilizados para a promoção e favorecimento da imagem do atual presidente, violando o princípio da impessoalidade da administração pública e deixando de observar o caráter meramente informativo das redes sociais do poder público. Antes fosse só a TV Brasil, né? E o bacana, olha isso daqui, 11 de fevereiro de 2022. Justiça proíbe governo federal de usar redes sociais para promover Bolsonaro e outras autoridades. Decisão atende o pedido do Ministério Público Federal, que diz que postagens estão sendo usadas para transmitir refutável mensagem de enaltecimento da personalidade do presidente da República. Veja exemplos. Sim, com Bolsonaro não podia. A única coisa que eu quero, e por isso que eu estou batendo na tecla, é que o Dilma também não possa, né? Tem que ser o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Vamos ver agora a valentia. Vamos ver a valentia do Ministério Público.
Aí surgiu uma turma na esquerda falando que não, olha só, mas ela não é apresentadora, é convidada, tentaram passar um pano. Aí o Sampancha aparece e fala, ó, é falso que a primeira-dama era apenas uma convidada, em um programa transmitido nas redes da TV Brasil. Apesar do problema de áudio inicial, fica claro que ela é quem apresenta a atração e anuncia duas convidadas. Logo no primeiro minuto, ela cita a campanha de seu marido, o Dilma. E agora, onde estará a valentia da turma que apontava o dedo para Bolsonaro? Esperar enrolar, né? Quero ver se o Bernardo Melo Franco do Globo vai fazer comentário sobre isso. Ele que criticou tanto o uso da TV Brasil. Eu acho que não vai. Mas vamos falar agora da carreta furacão. Diversos nomes aí que causaram muito nas últimas horas. Ah, meu filho, hoje tá devagar esse computador, viu? Mas beleza. Ministro Dilma defende descriminalizar coisas ruins para reduzir população carcerária. Soltar preso. Ele concedeu uma entrevista pro BBC, né? BBC, saiu no G1. Aí fala o seguinte, que nos últimos 10 anos, o professor, advogado... Olha como matéria, né? Olha como são as coisas. Imagina se algum dia você iria ver uma matéria da Globo fazendo a introdução dessa sobre um ministro indicado não só por Bolsonaro, qualquer presidente mais à direita. Nos últimos 10 anos, professor, advogado, filósofo, mestre... Eu já até me perdi. Professor, advogado, filósofo, mestre, doutor, né, em Direito, Silvio Almeida, 5 coisas, se tornou um dos intelectuais mais conhecidos do Brasil. Vocês conheciam o Silvio Almeida? Ele era um dos intelectuais mais conhecidos do Brasil? Acho que eu devo ser muito ignorante, porque eu não conhecia. Sua escolha como ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, portanto, não chegou a surpreender. O cara, sensacional, sensacional. A matéria já começa assim, né? Olha, passada de pano. Quem acompanhava as discussões sobre o tema, né, mais recentemente, né, não iria se surpreender. Ao longo de quase 50 minutos de entrevista, Almeida defendeu a criação de uma comissão para avaliar se o Estado brasileiro seguiu as recomendações da Comissão da Verdade. Aquela que a Dilma era vítima, você sabe, nem vou falar, que apurou as violações de direitos humanos durante o período da ditadura militar. A comissão já é vista como uma espécie de vespeiro político com potencial para desagradar integrantes das Forças Armadas. Almeida também defendeu que a Suprema Corte Brasileira julgue uma ação que está parada desde 2015, que analisa a descriminalização. Não, ele não quer que julgue a ação. Ele quer que julgue e dê o parecer que ele quer. É diferente. Você julgar, só julgar, sim. E se eles decidirem que não, vai ficar satisfeito? Se falar, não, a gente julgou aqui e acha que tá do jeito que tá bom. Não vamos mudar. Aí vai ficar feliz? Não é isso que quer. Então, até você ver assim, o jogo de palavras, as coisas que eles vão colocando, é piada. O que ele quer é que o judiciário brasileiro aprove uma ação que está parada. É isso que ele quer. Ele quer aprovação. Ele não quer o julgamento. Ele quer a aprovação. A BBC News. Almeida disse ser favorável à descriminalização e afirmou acreditar que ela poderia diminuir a pressão sobre o sistema carcerário. Sim, lógico. Um monte de gente vai deixar de ser presa, né? Coitadinhos. Mas tudo bem. Antes de continuar na matéria do Globo, para não restar nenhuma dúvida, o Eduardo Suplicy, que é do PT, fez questão de compartilhar a nota e diz, ó, eu apoio o Silvio, que defende que o judiciário julgue uma ação que está parada. Não, você não quer que julgue, você quer que aprove a ação. É isso. Porque se julgar, ele pode ser reprovado. Que desde 2015, né, está parado sobre a descriminalização. Acredito que esse debate é essencial para a nossa sociedade. Precisamos ouvir especialistas. Especialista no Brasil é ongueiro. Você tem ONG? Tem, então você é um especialista. Se você abrir uma ONG hoje, você vira especialista. Só abre a boca e fala, eu tenho uma ONG. Do que? Não importa, você é especialista. E discutir qual o melhor caminho que o Brasil deve adotar
com relação à descriminalização, especialmente, né, do orégano. Meu Deus do céu. Voltando para a entrevista do Silvio Almeida, reportada aqui pelo G1, olha como são as coisas, ó. Um dos pontos controversos, olha, só controverso, gente. Ministro picanheiro é controvérsia, não é polêmico, só controverso, né? Isso é meio estranho. Foi a defesa que o ministro fez da posição do governo brasileiro de se abster e não assinar uma declaração de mais de 50 páginas condenando violações de direitos humanos ocorridos, né, na Nicarágua. O ministro dos Direitos Humanos não quis assinar uma declaração dos ataques aos direitos humanos. Agora, se fosse contra Bolsonaro, ele era o cara que ia passar com a listinha. Ia pegar um avião, rodar a Europa, pedir, por favor, assina, né? Parar ali na frente da Torre Eiffel. Essa galera da esquerda adora viajar em Paris. Locais caros, né? A turma da esquerda é sensacional. Ao final da entrevista, para fechar com chave de ouro, Almeida deu a entender que é favorável à descriminalização. Ele deu mais do que entender. Chega de homens dando opinião sobre a vida, sobre o corpo e sobre a saúde das mulheres. Sou a favor que elas decidam. Aí depois, não, você acha que deve aprovar, etc? Não, sou a favor que elas decidam. Ele repete isso umas 3 vezes e realmente deu muito mais do que entender. Vocês esperavam algo diferente? Eu acho que não, né? A única coisa que me incomoda é que durante as eleições, a turma da direita falou, ó, essa turma que tá aí, que tá vindo, é uma turma que flerta com essa pauta. É uma turma que, se deixar, eles vão avançar com esse assunto. Mas falaram que era fake news. Na mesma linha, temos a Anísia Trindade, ministra da Saúde. Faremos com que o SUS garanta a lei. Vamos sobre meu corpo, minhas regras. Além disso, a ministra Anísia disse que a delicadeza do tema faz com que seja preciso envolver toda a sociedade em uma discussão sobre mudar a lei. Vocês acham que existe alguma chance da turma da esquerda garantir a liberdade das pessoas opinarem? Pessoas que pensam diferente. A turma da esquerda. Toda a sociedade. Não, vai ter ungueiro só. Ungueiro, think tanks, de preferência ligados a institutos americanos, Open Society Foundation, dos outros. É isso que vai ter. A sociedade são as pessoas. Porque se você é de direita, você sequer é um ser humano. É o tratamento que eles seguem dando, né? É bem triste isso. Além da Anísia, além do Silvio, tem o Juscelino, que é um caso à parte. Todo dia ele tá na imprensa. Mas eu acho que nos próximos dias ele tende a desaparecer. Infelizmente, né? Foi muito bom enquanto durou. Boas histórias, rimos muito aqui juntos. E a Madeleine Laxo agora se mostra perplexa. Eu tô na dúvida, na verdade, se ela se mostra perplexa. O último parágrafo vou mostrar pra vocês. Eu fiquei na dúvida se é ironia ou não. Mas ela fala assim, ó. Ao dar vitória a Juscelino Filho, Lula decide o norte moral do governo. Isso não tem como discordar. Só que ela fala o seguinte. Aqui são os 2 últimos parágrafos do texto dela. Com essa atitude, Dilma decide qual será a bússola moral de seu 3º mandato. As paquitas lulo-afetivas já até criaram a narrativa segundo a qual só se afasta ministro caso ele tenha condenação transitada em julgado. Essa parte é sobre as regras mais básicas de respeito à coisa pública, mas cola com os fanáticos. E esse encerramento eu fiquei na dúvida mesmo se é ironia ou não, porque a Madeleine Laxo, ela ajudou, assim, ela não é que ela ajudou, ela foi uma das peças centrais na perseguição que a direita sofreu e sofre. Ela é o Marco Zero, ela e o Luciano Ayan, juntos, aquele curto deles, né, Arte da Seita, aquele trabalho, um vídeo clássico que eu já dei aqui, play várias vezes, que é o Fábio Panuzio afirmando, eu sei que você e o Ayan estão trabalhando na CPI, ela fica assim meio sem jeito, o Ayan também. Então assim, né, fala assim, o preocupante é que integrantes da comunicação do governo já começaram a reproduzir esse tipo de narrativa nada republicana e tristemente semelhante aos momentos mais cínicos do bolsonarismo. No entanto, temos de saber que não é hora de criticar Lula, nem arrumar desculpa para torcer contra. Se o pessoal não agir igual ao bolsonarismo, o Bolsonaro volta. Espero que isso aqui seja apenas ironia
e aquela vontade de igualar Lula e Bolsonaro. Mas eu tenho dúvida se realmente a Madalena Laxo, né, tem que passar um panozinho pelo ódio que ela tem contra a turma mais à direita. A Clarice Oliveira fez uma nota passando aquele pano, o jornalista da Veja, que se orgulha de ter sido bloqueada por Bolsonaro no Twitter. Só que ela traz informação bem interessante que confirma uma coisa que eu falei para vocês. Os bastidores da negociação que levou Lula a manter o Juscelino. 2 parágrafos, a nota é muito maior do que isso. A avaliação que predomina no entorno do Dilma é que a permanência do Juscelino no governo é ruim. É ruim ele estar aqui, mas se justifica dado o momento delicado que o governo atravessa na formação de sua base. União Brasil conta com 59 votos no Congresso e até agora, mesmo com várias cadeiras na esplanada, não amarrou formalmente seu apoio ao novo governo. E olha agora, isso aqui não é novidade. Um ponto que ajudou a embasar a decisão de Lula é que a sucessão de notícias contra Juscelino indica que os ataques vieram de dentro, com a intenção de derrubar o ministro. Que foi que eu falei pra vocês? Não tem nem uma semana. Eu falei, gente, olha só. Você descobriu uma coisa ou outra, beleza. Aquelas notícias do Metrópolis, quando você começa a puxar, o pessoal pensa o seguinte, né? Vamos pensar do Metrópolis, que falava da família. O cara fala, pô, Juscelino, ele vem de uma família que tem políticos. Vamos dar um Google. Vamos pesquisar quem são os políticos da família. Então você pesquisa, você já acha alguma notícia grande. Isso você acha. Ah, o cara foi condenado, o cara foi preso, o cara foi isso, foi aquilo outro. Aí eu lembro um exemplo que eu dei pra vocês, que foi a nota do Metrópolis, mas que não falava da família, e sim do encontro que ele teve na Codevasf. Era um encontro que não estava na agenda do Juscelino, mas era um encontro que estava na Codevasf. Cara, quem que fica olhando a agenda da Codevasf para perceber que o Juscelino estava lá, o que é que foi discutido, quantas pessoas tinham na sala, a ligação talvez até foi gravada. Então você fala, pessoal, isso aqui é nota plantada. Isso aqui é nota plantada. Conforme o tempo vai passando, você vai lendo tanta coisa, você começa a entender, né, esse jogo de poder. Tem um amigo meu que falava isso pra mim direto, eu ficava assim, será? Hoje em dia, cada vez mais eu vejo como algumas coisas se articulam, como funciona as redações e os colunistas, porque dentro de uma redação você vai ter um editorial. Vamos pegar o Estadão, por exemplo, que sempre está estudando editorial. Hoje eu já fui até atrás para entender. Dizem que a equipe do editorial do Estadão são 9 pessoas que sempre sentam, debatem, eles têm certo um cronograma antes de soltar. Além disso daí, o Estadão ele não funciona como o Globo, como a Veja, como o Metrópolis. Ele tem assim algumas colunas, mas que não tem o mesmo destaque. Entra tudo ali na coluna de política e vai, etc, tudo mais. Já quando você vai no Metrópolis mesmo, você tem um noticiário Brasil, diversas notícias, e aí você tem os colunistas. Eles são especializados em política. É aquela galera que tem o jornalista principal, ele tem ali os estagiários, jornalista júnior, pleno, sênior, chame o que for. E essa turma passa o dia batendo papo, conversando com uma pessoa ou outra, eles recebem informação, recebem mesmo. O deputado chega, ó, solta essa nota aí. É uma nota para prejudicar alguém, para tentar avançar com alguma coisa, etc, tudo mais. Essas coisas que são do Juscelino, não é que elas são mentiras ou não. Não é coisa mais óbvio. E uma coisa que um amigo meu me diz, ele fala o seguinte, cara, entenda uma coisa. O primeiro ataque vem sempre de quem tá perto. E sempre porque a pessoa não tá recebendo também. Sabe? É quem ficou de fora. Quem ficou de fora é quem tá chateado. O caso aí do Juscelino. Tem alguém querendo sentar na cadeira dele. E deve sentar em breve. Esse cara não deve durar muito tempo no governo. Acho muito difícil. Muito difícil. Dando aqui na verdade, uma leve pausa, né? Mas falando aqui umas coisinhas extras. Manutenção de Juscelino não garante apoio restrito da União ao governo no Congresso. É mais do que esperado. A escolha do Dilma em manter Juscelino não vai garantir o apoio restrito da União Brasil. Apesar disso, o Bivar acredita que só tem como União Brasil dar mais votos à medida em que as demandas pessoais dos parlamentares forem atendidas. Para consolidar a União na base, é preciso mais poder. Com todo o apoio que o Dilma teve, com toda a imprensa, com toda a frente ampla, o cara não consegue governar. O cara tá tomando sugesta do Bivar. O Bivar é um nada. O cara tá tomando sugesta do Luciano Bivar. O cara que era, tipo, Série C do Campeonato Brasileiro,
jogou na Mega Sena, ganhou dinheiro, aí montou um time, que aí foi a chegada de Bolsonaro, e aí Bolsonaro saiu astro, né, levou na Série B, e na Série B ele tava na Série B, ele continuou, mas tem dinheiro, o partido, fundo partidário. Foi isso que aconteceu, uma grande bancada. Não, nada. O cara tá dando sugesta. Não, tem que ter mais poder, viu, pra minha turma. Imagina o nível da fraqueza do desgoverno. Tanto que, comentamos ontem, a turma aqui da Veja traz a mesma informação, só que num tom muito mais ameno, mais respeitoso. O que aconteceu foi humilhação. A palavra correta é humilhação. O Lula foi humilhado pelo Lira. Aquele tapa com luva de pelica também. Não foi aquela humilhação assim de, sabe, chegar na voadora. Mas foi uma voadora, querendo ou não. Falei pra vocês, a gente comentou ontem, e eu falei, gente, isso aqui que o Lira tá falando não é só pra associação comercial, não é só pra classe política, é pra diversos setores. Pra falar, ó, quem manda sou eu. Eu mando, o Lula não manda em nada. Tá lá, é um fantoche. Enquanto ele não falou isso, né? Mas é minha visão, enquanto o Lula estiver seguindo a agenda dos americanos, do meio ambiente, pautas climáticas, segue de boa. O país pode estar no caos, vai seguir de boa, vai ter apoio internacional, apoio da Globo. O duro recado de Lira, que pegou bem a bolsa. O Arthur Lira, né, ele falou na associação comercial, na segunda-feira, etc. O alerta foi bem recebido por alguns gestores porque revela que o Congresso não vai embarcar nessas pautas consideradas um atraso e que vira e mexe são aventadas pelo governo. O presidente da Câmara também afirmou que o governo ainda não tem votos para aprovar uma reforma tributária, reforçando a tese de que Lula vai precisar negociar e ceder para conseguir aprovar a matéria ainda este ano. Na mesma linha, o governo quer condicionar pagamento de emendas a apoio no Congresso. Isso daqui é do jogo. Isso aqui não acho que tem nada demais. Isso aqui acho a coisa mais normal do mundo. É o poder de negociação que o governo tem. Tem as emendas, beleza, vai ou não vai. Só que tem informação extra, né? Primeiro, sobre as emendas como um todo, José Guimarães disse a políticos que, embora haja autorização para que as emendas sejam empenhadas igualmente para todo mundo, vai dar prioridade para quem votar junto do governo. Só qual é a informação extra? Isso daqui, eu acho que a imprensa devia tratar de uma forma mais séria e bem crítica. Mesmo as emendas impositivas, as que o governo é obrigado a pagar, podem ter o pagamento retardado a depender dos interesses do Planalto. E assim, bicho, as emendas, o deputado ali direciona para a região dele, para a base eleitoral dele, para conseguir o apoio, óbvio. Só que, gente, isso é do jogo, e isso no final do dia, o deputado ele vai estar ganhando alguma coisa porque ele vai estar levando algum tipo de melhoria para a população. Quem vai ser penalizado no fim é o povo. Você está penalizando o povo para você forçar que o deputado vote do jeito que você quer. Vamos penalizar a população. Não são as emendas extras, né? As RP2 agora que vão te dar. Não, são as impositivas. Vai retardar, não. Empurrando para o fim do ano, autorização de empenho e em até 2 anos o pagamento. Olha só. Quem que sofre isso? O povo. O povo é sempre o último da fila na sanha autoritária da turma. Isso é um absurdo. Falando ainda sobre o Congresso, essa relação, o Estadão soltou um editorial falando muito mais do mesmo, a questão do Juscelino, que o governo tá aí, mostra que não tem moral para falar muita coisa, né? Manteve o Juscelino depois de todas as denúncias, todos os documentos apresentados, depois do Gasparzinho, enfim. E aí no final eles falaram algumas coisas que eu acho que é o retrato e que tá um pouco talvez de calma, né? Um pouco assim, fala, pô, beleza, né? Tô aqui. Isso aqui conforta um pouquinho pra gente achar que o Brasil não vai quebrar tão rápido. Porque fala assim, ó, se quiser vencer esses obstáculos, o governo precisará ser bem mais pragmático e cumprir a promessa de campanha que garantiu sua eleição. Será preciso unir o país e atuar como uma verdadeira frente ampla, o que inclui ceder espaço do poder que o PT historicamente resiste a ceder, o que não significa compactuar com a corrupção. A frente ampla que apoiou Dilma, eu não acho que tem um grande compromisso com o Brasil.
não muda muita coisa, mas é menos pior do que o PT. Eu acho, né? Às vezes nem sei mais. Em paralelo, será necessário priorizar a aprovação de uma pauta econômica que mobilize uma maioria no Congresso e abandonar propostas anacrônicas como a da revisão da reforma trabalhista. É disso que depende a aprovação da reforma tributária e da nova âncora fiscal, premissas para a redução dos juros e para a retomada do crescimento que o governo diz almejar. Então, essa fraqueza do desgoverno vai nos levar a um cenário onde dificilmente o governo vai priorizar pauta de costumes da esquerda, né, algumas leis absurdas, vai levar principalmente num cenário onde algumas propostas elas vão ter que avançar de uma forma, né, com a mínima razoabilidade. Se eu anoto inclusive sobre isso, sobre a tributária, fala assim, ó, Centrão prevê que o Congresso aprovará a reforma tributária, só que desidratada. Segundo os caciques, vai ter o mesmo destino em todos os aspectos. Começa de um tamanho e acaba desidratada. E aí citam como exemplo a reforma da Previdência. Avançando, mais um membro da carreta furacão, Camilo Santana, ministro da Educação. E aí, o Ministério Público Eleitoral do Ceará se posiciona a favor de cassar mandato do ministro. Vejam só. O governo do estado do Ceará, chefiado por Maria Isola Sela Arruda Coelho, a Isolda Sela, inclusive, está trabalhando com Camilo Santana. Trabalham juntos. Direcionou benesses aos municípios interioranos, por meio da celebração de convênio e do repasse de recursos para obras de pavimentação asfáltica e de construção, reforma de prédios e equipamentos públicos, com vistas a angariar de forma oblíqua o apoio dos prefeitos municipais em favor da candidatura dos investigados. No parecer assinado na segunda-feira, o procurador eleitoral se manifesta pela procedência da ação e se diz favorável à aplicação da penalidade. Em virtude do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela procedência da ação. Vão falar que é golpe. Vão falar que é perseguição política, né? E o que a gente fala? Faz o L. Faz o L. Faz o L. Alcolumbre. Não é ministro, mas indicou 2,5. Né? Vamos botar a Daniela do Vaguinho, não sei se foi diretamente o Alcolumbre, mas o Juscelino e o Valdez Góes são dele. E o Valdez, junto com o Alcolumbre, aparece aqui no Globo. Vocês devem lembrar daquela denúncia, onde o Alcolumbre empenhou aí, né, sua emenda via orçamento secreto. O Valdez assinou e quem vai realizar as obras é a empresa do suplente do Alcolumbre. Vocês lembram disso? O Globo traz novidades. E agora fala assim que o Alcolumbre utilizou ofício encaminhado por um secretário estadual do então governador do Amapá, o Valdez Góes, que é o ex-ministro, para omitir seu patrocinador de emendas do orçamento secreto, que posteriormente foram usadas para contratar uma empresa de seu suplente. Para o ofício que, sabe, faz o empenho, né, para não mostrar que é o patrocinador, que aparece lá, quem foi que patrocinou? O Alcolumbre, não ter o nome dele, ficar, pô, a emenda do orçamento secreto do Alcolumbre, dessa obra, foi parar na empresa, que é a empresa do seu suplente, irmão. Não. Aí, quem foi que assinou? Um secretário do Valdez Góes, aliado do Alcolumbre, que ele fez ministro. Como revelou o Globo, há 2 dias de deixar o governo do Amapá, Góes anunciou a contratação da construtora Rio Pedreira de Breno Chagas, segundo suplente de Alcolumbre, para tocar obras de pavimentação em uma rodovia estadual. O empreendimento orçado em 100 milhões teve a maior parte do valor financiado por meio das chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, pelo qual parlamentares enviavam recursos a seus redutos eleitorais sem serem identificados. Questionado sobre os ofícios, Góes afirmou por meio de sua assessoria que todas as emendas enviadas ao Amapá durante sua gestão seguiram o que determina a legislação vigente. E Alcolumbre não respondeu. Não quis responder. Tá o culpado. Faz o L. Faz o L. Faz o L. É na cara, é assim, é escancarado para todo mundo ver. Faz o L, gente.
E a economia fez o L. Infelizmente. Notícia assim que dói meu coração. Amanhã sai o Caged. Vamos ver, né? Eu acho que os dados serão ruins. E eu falo com base em diversas coisas. E agora tem essa informação extra. Que os petistas vão brigar com os dados. Eu tenho certeza. Indicador antecedente de emprego equivale ao de pandemia em 2020 e recessão de 2015-2016, diz a FGV. O que é isso, né? Fala, o indicador antecedente de emprego, IAEMP, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostra um patamar baixo em fevereiro e equivalente a períodos de 2 graves crises na economia brasileira. Vejam só, o indicador desse mês, o indicador de emprego nesse mês, tá? Quando a turma foi calcular, falou, meu Deus, estamos com dados semelhantes à pandemia e à crise da Dilma, a recessão. O Dilma tá no mesmo patamar de uma pandemia e da Dilma. Em 2 meses, o cara destruiu o país. Na verdade, não foi 2 meses. Vamos olhar os gráficos. Olha isso daqui. Briguem com os números. Se lembra que ano passado, a própria imprensa falou que surpreendeu demais a questão do emprego, etc, tudo mais. Você vê, né? Se duvidar, esse aqui, que deve ser março, deve ser, se duvidar, não chequei. Tem que checar para ver se confere ou não, né? Mas deem uma olhada. Será que foi a partir desse momento que, sei lá, a Bolsonaro começou a subir nas pesquisas, algo do gênero, etc, tudo mais? Você vê, cara, olha como tava, gente. Aí vai subindo, 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 igual um foguete. Foguete, ó. Chegou aqui, ó. Pei, bateu o teto. Aí fez o L. Eu nem tinha visto. Aí eu postei a imagem, chegou um cara lá no Twitter e falou, ó, fez o L. Eu falei, rapaz, não acredito. Fez o L. O emprego fez o L. Briga com os números aí, petista. Briga com o número. Olha o mês que fez o L, gente. Vamos descer aqui, ó. Aqui é mais ou menos o que? Setembro? Sendo que 1º de outubro tinha, sei lá, eleição. Todo mundo falava que o Dilma era o favorito. Aí você vê que aqui ainda tá alto, ó. Você vê, ó. Você vê que teve uma queda de 83 para 79, mas tá um patamar bacana. Você vê, olha a diferença porque tá aqui. Aí quando chancela, fala, ó, deu Dilma. Deu onde? Novembro. Que a eleição foi onde? Foi 31 de dezembro. 31 de outubro, né? Não, 30 de outubro. Acho que foi dia 30, né? Olha o mês de novembro. Bateu lona. Na lona. Deu lona. KO. Nocaute. Olha agora. Será que é por isso que o Caged de dezembro foi 430 mil empregos negativos? Como será o Caged de janeiro? Lula vai levar o Brasil mais uma vez para um desemprego de 2 dígitos? Será que vai ser pior do que a pandemia? A última vez que o índice havia ficado tanto tempo na faixa de 73, 74 foi em 2020, quando a crise na economia, né, devido à pandemia, atingiu seu auge, e na recessão entre 2015 e 2016. O auge era a época do fica em casa. Para especialistas, uma série de fatores está a conduzir esse cenário, né? De um menor desejo de contratar. De um lado, ao contexto macroeconômico atual, né? Juros altos, inflação persistente, sem arcabouço fiscal, sem responsabilidade, né? Elevado endividamento das famílias. Esse quadro não estimula novas compras, o que inibe o avanço do consumo como um todo e, por consequência, da atividade econômica. A especialista comentou que nenhum empresário pensa em contratar mais, se não perceber que vai haver demanda alta no futuro. A gente comentou que ontem no vídeo que a produção, não a venda, a produção de veículos para o mês de fevereiro foi recorde negativo. Então acho que ninguém está esperando, né, um crescimento na demanda. Tempos extremamente difíceis virão. Extremamente difíceis virão para o Brasil. Vamos ver amanhã. Espero que o Caged surpreenda positivamente. De coração, vi assim uns 600 mil positivos. Pelo bem do Brasil. O povo brasileiro não merece sofrer dessa forma. Outra coisa que pode impactar os empregos no Brasil em breve
É a questão dos aplicativos. Se Uber foi embora do Brasil, o problema é da Uber. Não nosso. Se o povo ficar desempregado, com certeza o problema não é do ministro, que esse daí tá com emprego garantido. Após dizer que foi muito atacado pela imprensa, por causa de sua fala sobre aplicativos, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender a regulamentação da atividade durante almoço com empresários e parlamentares da Frente Parlamentar de Empreendedorismo. Temos mais informações em outra nota. Se a plataforma Uber foi embora do Brasil, é um problema da Uber, não nosso. Mas não fiquem preocupados porque ela não vai embora. Tá muito confiante, viu? Marinho enfatizou que o Uber, o Brasil é o mercado número 1 da empresa em todo o mundo. Sei. Ainda que a companhia alegue não ser o país com mais rentabilidade. Ninguém vai embora, a gente não quer que vá, mas a gente quer a valorização do trabalho. De acordo com o ministro, é preciso ter regras e controles para não haver, por exemplo, o excesso de jornada de trabalho. Regra? Para não ter excesso? Que muitas vezes, conforme Marinho, estão na origem de acidentes de trânsito, aumentando o peso financeiro para os contribuintes. Não tem nada de agressivo nisso, é a civilidade sendo praticada. Gente, olha só, o aplicativo é bacaninha porque o cara recebe meio que quantidade, né? No final do dia tem lá uns números calculados, quantidade de corrida o cara faz, distância, né? Uma série de fatores. E você vê, às vezes o cara tá no mês de aperto, às vezes o cara prefere trabalhar mais. Não, não pode. Não pode. Você não tem autonomia para definir quantas horas você pode e não pode trabalhar. Você não tem essa autonomia, você não tem capacidade. Você não tem capacidade de cuidar de sua própria vida. Quem tem que tomar conta é o governo. Ele que vai regular quantas horas pode trabalhar. É brincadeira isso? Ai, bicho, eu não entendo não. Na boa, eu não entendo. Aí eu falei que tinha informação extra. Essa frente parlamentar do empreendedorismo passou informação aí pro Metrópolis. Seguinte, ó. Luiz Marinho deixa parlamentares preocupados ao falar de sindicatos. Os membros da frente parlamentar do empreendedorismo, eles saíram preocupados desse almoço. Apesar de elogiarem a disposição do ministro para o diálogo, os deputados da frente afirmaram que o petista pareceu irredutível ao falar dos sindicatos. O temor de integrantes da frente é de que a atuação do ministro volte a criar o que chamam de indústria dos sindicatos e que isso prejudique a competitividade das empresas brasileiras. Em reservado à coluna, uma das lideranças da frente ressaltou que uma coisa é a atividade sindical, outra seria os sindicatos aos moldes do que o ministro sinalizou durante as conversas. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina. E aqui tem essa notícia, era para estar até antes ali, junto com a outra do valor econômico. Os juros já estão altos. E parece que para até quem quer se aventurar nesse mar revolto que é a economia brasileira, o cara tá tendo outro problema. Achar um navio, né? Achar uma linha de crédito disponível aí. Há sinais de um incipiente credit crunch. Descarta do fundo verde. Esse fez o L. Mesmo medidas corretas da perspectiva fiscal, como a reoneração dos combustíveis, conseguem ser acompanhadas de graus excessivos de ruído desnecessário e contraproducente. São as declarações absurdas das ideias do desgoverno que são colocadas na mesa. Acho que o Brasil vai dar muito errado. É o que está todo mundo aí sinalizando, né? Mas adianta falar? MST faz exigência ao governo, né, do Dilma para desocupar terras. Eu gosto dessa petulância, né? Estamos exigindo. Não vamos sair, não. A terra é tua? Não, mas não vou sair. Membros do MST acusam o governo Lula de lentidão e afirmam que só desocuparão fazendas na Bahia quando o plano de realocação for apresentado. É mole. É mole. Ela ainda bota queixo. Não, só saio quando minha exigência for cumprida. Vamos falar de mais algumas coisas que envolvem o desgoverno. Envolve o Brasil como um todo. Você vê a reforma tributária. Vamos falar dela, né? Tem coisa aqui sobre a reforma. Tô lembrando aqui agora.
Tava eu passeando ontem, né? Eu sempre chego lá, eu faço umas listas pra seguir, ver o que a turma da esquerda tá discutindo. Essa informação aqui eu vi a turma da esquerda. Empresas cometeram crimes ambientais e tem que pagar mais de 100 milhões em multas. Elas foram investigadas pelo grupo aí, né, em conjunto com 39 veículos jornalísticos parceiros, dentre eles a agência pública. No final do dia, essa galera, o que ele tá colocando? Né? Vamos por parte. Essa matéria tá falando assim que tem várias empresas que tem vários selos. Ela é super do bem. Ela tem um selo da qualidade. Só que quando você vai investigar, você vê que a empresa tá toda errada. Que aquele selo não serve de nada. De nada mesmo. Tipo Americanas, que você vê que essa super auditoria, PwC, etc. E aconteceu o que aconteceu. E aí a nota fala que ao longo das últimas 2 décadas, tratando de selos, né? Multinacionais de capital aberto, pequenos fornecedores e empresas de investimento lançaram mão de sua associação com esquemas de certificação florestal voluntária para mostrar a consumidores e acionistas que estavam comprometidas com diretrizes ecológicas, sociais e de governança, ESG, e que suas práticas não prejudicam o meio ambiente. Só que as chamadas certificações de sustentabilidade oferecidas por empresas privadas não são uma exigência legal, mas se tornaram praticamente uma necessidade para empresas que vendem, produzem ou usam madeira e outras matérias-primas associadas ao desmatamento, para provar que elas são do bem. Se você não tem ESG, você não é uma empresa, você não é do bem, você é do mal. No coração desse sistema autorregulatório estão organizações internacionais como o FSC, o PEFC, o RSPO. Essas instituições se utilizam de formações de empresas de auditoria para avaliar clientes e certificar que madeireiras, empresas que produzem óleo de palma ou vendem outros produtos, obtêm seus insumos de maneira responsável e não utilizam materiais ligados ao desmatamento ilegal e a outros crimes ambientais. Certa vez, eu lembro que eu fiz um dossiê só falando de ESG e eu perguntava: quem é que diz o que é e o que não é ESG? E depois eu perguntava: e quem pode certificar? Quem certifica os certificadores? Essa nota aqui mostra exatamente isso. Existe um grande mercado de certificação para falar quem é do bem e quem é do mal, e que no final do dia isso não serve de nada. Só que a turma que está aqui, que envolve várias ONGs, etc e tudo mais, qual é o interesse deles? É só desmascarar? Não, né? Eles querem propor o sistema deles de certificação. E aí eram as conversas, as discussões que eu estava vendo ontem aí o pessoal discutir. Quantas empresas no Brasil não se orgulham dos seus selinhos que tem, quem não tem? Você vê a Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, para você poder hoje entrar nela, você tem que seguir uma série de regras. Regras, muitas vezes, que tem essas componentes ESG, né? Como você ter membros no conselho que tem de determinado grupo, que é de minoria, que é isso, que é aquilo outro, tem um cabelo azul, toda aquela confusão. É tão absurda que até parte da esquerda já começa a questionar a real validade disso. Isso aqui parece até meme. Mas não é. O John Kerry curtiu. A FUNAI e a ONG WWF avaliam estabelecer parcerias para quê? Gestão territorial. Me ajuda, né, a fazer a gestão do território. Gestão comparada do território. Territorial e ambiental das terras indígenas. Pronto. Os senadores brasileiros não podem ir. Se for sem avisar, as ONGs levam para a justiça. Mas as ONGs podem tomar conta, porque a ONG é do bem. E o governo da picanha, né? É a parceria da FUNAI picanheira. É a FUNAI picanheira com as ONGs. O Dilma segue batendo continência por interesse americano, né? Interesse europeu, interesse da agenda SG. A turma que dizia brigar contra o imperialismo. Olha essa. Outra frente, né? Só que essa é a Frente Brasil Competitivo. Define prioridades no Congresso. É outra frente parlamentar. Olha qual é a prioridade. Presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania, um partido bem mais à esquerda.
A frente quer avançar no debate da reforma tributária. Reforçar o apoio ao projeto de debêntures de infraestrutura, o fortalecimento do mercado de carbono. O ano de 2023 começa com a Marina afirmando, a turma do Radar Econômico, lá do Diego Gimenez, etc., da Veja, que, do que depender dela, a regulamentação do mercado de carbono vai entrar na reforma tributária. Olha o que está sendo discutido no Brasil. Cara... Ah, meu Deus. Essa turma, eu não sei o que passa na cabeça, né? Olha que lindo. Aqui a esquerda adora também. A esquerda que falava do imperialismo americano. O Rio terá centro de pesquisa de Colômbia sobre mudanças climáticas. A Universidade Americana vai abrir uma filialzinha no Brasil. Está sobre o clima. Marina Silva vai lá, né? Para inauguração. Eduardo Paes, Celso Amorim, Eloy Terena, que é secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, outras autoridades, e o restante é uma galera ligada à Universidade de Colômbia. É para os americanos mapearem o clima do Brasil e falar quais são os problemas que a gente tem. Estou ficando maluco com isso? Talvez. Só acho muito estranho a esquerda estar batendo palmas para isso daqui. Se lembra da história dos navios? Quem fala que é o Sampancha e o Metrópolis, ó. Porto do Rio e empresas brasileiras podem sofrer sanções dos americanos por abastecerem navios iranianos. Se isso acontecer, faça o L e agradeça ao Lula. O Sampancha complementa falando o seguinte, ó. Os navios seguem sendo assunto nos Estados Unidos. Podem haver sanções secundárias caso os navios tenham sido abastecidos no Rio de Janeiro. Te prometeram que o Brasil deixaria de ser uma pária internacional, né? Olha aí. Olha aí, a pária internacional. Depois de veto alemão, o Brasil vai produzir peças do blindado Guarani. Aqui é só porque tá falando de sanções. Aqui é uma espécie de sanção. É um veto que teve. O que eu acho interessante é o seguinte. Teve que esperar a Alemanha vetar para pensar em desenvolver a coisa no Brasil. Você vê que acaba, no final do dia, né? As coisas vão acontecendo. Você se perguntando, cara, será que algum dia vão priorizar a indústria nacional? Será que um dia realmente vai existir assim, um projeto de Brasil? Para o Brasil realmente começar a produzir umas coisas interessantes, ter a sua própria tecnologia, andar para frente, destravar alguns setores que são chave na sociedade. Mas não, é o tempo todo dependendo dos outros. Voltando para a questão do Irã, essa nota aqui do Coutinho, ele não traz muita informação nova, só que tem só algumas informações que eu quero mostrar, 2 parágrafos. Ele fala assim, ó, o Irã está muito perto, né, de ter um negócio, um artefato muito perigoso que explode. Aí ele faz uma piada, né, do Brasil estar de volta. Porque falaram que não, quando o Bolsonaro cair está tudo resolvido. E ele falou que presidentes, primeiro-ministros, as ONGs, a imprensa, todo mundo se uniu sob o mote que resume a ideia de que Bolsonaro tinha transformado o Brasil numa espécie de Coreia do Norte tropical, isolada e obscurantista. E agora o amor voltou. A despeito dos fatos que possam ser apontados sobre o papel da política externa brasileira nos últimos 4 anos, o tal Brasil está de volta não deve ser sinônimo de comemoração. Muito pelo contrário. A diplomacia brasileira sob a batuta petista tem um desempenho de arrepiar. E aí no fim ele fala assim, ó, as intenções das ações do Brasil quase sempre são justificadas pela busca da paz, pela consolidação da autodeterminação e soberania dos povos, fortalecimento das alianças Sul-Sul e, ao fim, o redesenho do mundo sob o rearranjo da tal multipolaridade. Intenções que, sabe-se lá Deus, se são realmente sinceras. O que eu achei interessante foi esse final. É um tema que ele ainda, eu vejo que ele carece de aprofundamento. Eu tenho certeza que sei lá, isso aqui é a cara que se Olavo de Carvalho tivesse vivo, ele ia estar se debruçando sobre isso daqui. Típico assunto que ele comentava muito sobre o Foro de São Paulo, né? Esse aqui ia chamar a atenção. Essa tal da multipolaridade e a nova visão, não sei quão nova é, né? Mas que a esquerda vem apontando aí das relações internacionais, é uma coisa que vale a pena prestar atenção para entender alguns movimentos que estão sendo feitos. Enfim, aí. Tinha umas coisinhas a mais, notícia extra, deixo para comentar com vocês amanhã. E por hoje é isso. Vou mandar os 2 vídeos do Dilma lá no Telegram e se gosta do meu trabalho, também no canal, botão de valeu, tem o P na descrição, sempre falo isso. Compartilhe esse vídeo, com fé em Deus, espero poder te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!